Imagina se deparar com isso em um passeio à tarde. Você provavelmente pensaria que está sonhando, certo? Errado. Na verdade, existem toneladas de coisas incrivelmente impressionantes por aí, que você teria que ver para acreditar. Dê uma olhada nesse polvo que pode se transformar em uma bola gigante, ou nessa fantástica arte de rua que se lava com a chuva. Fique por aqui para saber mais, além de uma série de coisas estranhas e maravilhosas que você está prestes a ver pela primeira vez em sua vida. Ser um canguru parece muito legal. Imagine o quão útil seria um bolso gigante em seu corpo, para guardar lanches ou o carregador do telefone. O que você provavelmente não sabe é que uma bolsa de canguru é na verdade muito mais do que apenas um bolso. É só dar uma olhada nesse TikTok por Azul Life, e você vai ver o que quero dizer. A bolsa é na verdade uma pequena abertura que se estende em um berçário complexo, contendo basicamente tudo que um bebê canguru precisa. O recém-nascido é apenas do tamanho de uma jujuba, para não mencionar ser calvo, cego e surdo, depois de passar apenas 33 dias dentro do útero. Depois de nascer, o filhote sobe na bolsa, onde cresce até o tamanho de um grande gato doméstico, nas próximas 46 semanas. No interior, a bolsa é sem pelos e forrada com glândulas sudoríparas que liberam líquido antimicrobiano para manter o filhote protegido contra germes nocivos. Ele ainda tem mamilos embutidos que criam leite personalizado para cada estágio do desenvolvimento do filhote. Não é de admirar que eles estejam tão relutantes em sair. Existem muitas perguntas aleatórias que você nunca deve ter pensado em fazer, tipo, como se pesa uma coruja? Bem, aqui está a sua resposta. Mas por que embrulhar uma coruja como um grande burrito de penas? Aparentemente, os humanos não são os únicos que têm medo de subir na balança. Essas fotos adoráveis vêm do departamento veterinário da clínica Raptor Center, da Universidade de Minnesota, que estava tratando essa pobre coruja Sol Wet por uma fratura na pelve, sofrida durante sua migração no outono de 2013. Até as corujas machucadas são pequenas e perigosas, e suas garras e asas fortes podem causar sérios danos. É por isso que os veterinários optam por embrulhar as aves em toalhas ou cobertores, para garantir que fiquem paradas o suficiente para obter uma leitura precisa de seu peso, o que os ajuda a acompanhar sua saúde. E se você achou isso fofo, confira essa foto de um koala sendo pesado no Centro de Resgate de Animais Selvagens de Kangaroo Island Koala, na Austrália. Que carinha bem comportado. Falando em corujas, você sabia que as mais juvenis costumam dormir assim? Não estou brincando. Quando esses pássaros impressionantes são pequenas corujinhas, suas cabeças são tão grandes que superam totalmente os seus corpos, tornando impossível para eles dormirem em pé, como seus colegas adultos. Em vez disso, eles se deitam de bruços com as pernas muito longas estendidas para trás, como se tivessem acabado de chegar de uma noite da pesada na cidade. O rato morto por trás dá o toque final. É como o lanche da madrugada que você esqueceu antes de desmaiar. Eu não posso ser o único que pensa que isso parece uma criança fantasiada de coruja fazendo birra, não é? E essas pernas? Quem sabe que outros truques as corujas esconderam nas mangas? Há uma maneira de acabar com a ressaca desses malucos emplumados, e é pressionando o botão curtir e se inscrever. Você provavelmente deveria apertar aquele pequeno ícone de sino também, apenas para ter certeza de que não está perdendo nenhum conteúdo incrível. Feito? Então vamos mergulhar de volta ao assunto. Você seria perdoado por pensar que as estrelas do mar são algumas das criaturas menos interessantes que o oceano tem a oferecer. Afinal, elas não fazem muito mais do que ficar presos em rochas ou corais, certo? Bem, você pode querer verificar isso antes de passar seu julgamento final. Muitas espécies de estrela do mar, como a adoravelmente chamada estrela do mar com gotas de chocolate nesse vídeo, realmente têm a capacidade de se mover rapidamente em seus pés. E quando digo pés, quero dizer milhares de extensões tubulares hidráulicas, chamadas pódia, que se destacam por baixo deles. Embora as estrelas do mar raramente se movam muito rápido, algumas delas podem realmente coordenar os seus pés para saltar quando estão com medo ou com fome, que é o equivalente a um ser humano se arrastando de repente em uma corrida. Para fazer isso, o fluido enche e esvazia cerca de 1/3 do pódia em momentos aleatórios, enquanto o restante está balançando para frente e impulsionando a criatura na direção desejada. Para você ter uma noção melhor de como é isso, imagine ter 3 pernas e tentar correr. É mais complicado do que parece. A maioria das plantas é um festival de bocejo total, mas deixe-me apresentá-lo a uma das árvores mais legais do mundo, o eucalipto arco-íris. Não, seus olhos não estão enganando você. Essas árvores realmente são da cor do arco-íris. As árvores de eucalipto deglupta são encontradas principalmente no Havaí, Filipinas, Indonésia e Papua Nova Guiné, e são uma das maravilhas mais bonitas da natureza. À medida que a casca do eucalipto arco-íris descasca ao longo do ano, revela a cor verde brilhante da árvore fresca por baixo. Mas à medida que cada camada de nova casca amadurece em momentos diferentes, ela também adquire tons azul, roxo, laranja e vermelho, até que todo o tronco seja uma obra-prima multicolorida. Sua aparência não é a única coisa que torna essas árvores tão boas, porque os óleos extraídos de suas folhas também têm um efeito relaxante, quase medicinal. Se eu pudesse plantar um no meu quintal.
Falando em árvores, você já viu uma assim antes? Podem parecer algo do set de um filme de ficção científica, mas a verdade é muito mais horrível. Aproxime-se um pouco desses bad boys e você vai ser confrontado com um pesadelo vivo. Milhares de aranhas. Mas como esses invasores aracnídeos acabaram assumindo essas árvores em primeiro lugar? Quando as cidades paquistanesas foram atingidas por 10 anos de chuvas e inundações em 2010, o aumento dramático do nível da água fez com que milhões de aranhas nativas fugissem para as árvores, em busca de abrigo, onde montaram um acampamento. Essa invasão em massa resultou em espetaculares árvores encasuladas, que parecem figuras fantasmagóricas contra o céu, enquanto a luz passava por suas teias pegajosas. No entanto, havia um surpreendente lado positivo em todo esse caos. O influxo repentino de aranhas famintas também significava que o número de mosquitos portadores da malária era muito menor. Vamos tirar um minuto para levantar nossas mandíbulas do chão, certo? Você conhece alguma joia da internet incrível, divertida e absolutamente estranha que só precisa ser compartilhada com o mundo? Por que não escrever nos comentários ou mandar um e-mail para nós? E podemos utilizar nos próximos vídeos. Vamos, não seja tímida. As máquinas de venda automática são invenções muito bacanas, até que seus lanches fiquem presos novamente. Mas não seria ótimo se não fosse apenas comida e bebida que você pudesse obter com o toque de um botão? Bem, parece que esse futuro está finalmente chegando, pois a primeira máquina de venda automática de carros chegou. Carvana, que ganhou o Core 77 Design Awards em 2016, é a primeira máquina de venda automática de carros totalmente automatizada e operada por moedas inventada nos Estados Unidos. A máquina de venda automática de carros guarda carros que foram originalmente comprados online pelos clientes como uma lata de soda, criando o que é descrito como uma experiência de usuário incomparável, criada através da combinação de tecnologia, robótica e um ambiente de vidro personalizado. Para retirar um veículo adquirido, o cliente apenas digita seu nome e coloca uma moeda no painel de controle, que acende e indica um processo de venda. A máquina recupera o carro e o coloca em um trilho, que move o veículo até o local de entrega designado. Antes que você pergunte, não, você não pode simplesmente balançar para cair de graça. Dizem que riso é contagioso, mas e se o riso que dá início à histeria vier de uma raposa? A ideia de raposas rindo pode parecer um pouco exagerado para ser verdade, mas é só ver esse vídeo viral de uma raposa do Ártico rindo, e você vai perceber que elas não são tão diferentes de nós, afinal. Na verdade, Archer, a raposa do Ártico, não é a única que ganhou fama viral por sua gargalhada distinta. Confira essas raposas risonhas que vêm atraindo atenção no TikTok ultimamente. Com certeza parece que as raposas podem facilmente cair em um ataque de alegria, assim como nós humanos, mas esse é realmente o caso. De acordo com o comportamentalista animal Jim Crosby, membros da família Canidae, como raposas, cães e hienas, são capazes de muitas vocalizações diferentes que podemos interpretar como sons de alegria ou risos, mas também podemos antropomorfizá-los um pouco. Ainda assim, elas parecem estar se divertindo, e isso é tudo que importa. Você pode pensar que já viu de tudo quando se trata de moda, mas até que você possa se exibir enquanto seu corpo está envolvido em uma enorme bolha de cores vivas, que então se transforma em um vestido justo, você realmente ultrapassou os limites do seu próprio guarda-roupa. Essas roupas super legais foram criadas pelo designer norueguês Fredrik Kjærandsen, um estudante da escola de moda da Central Saint Martin, que estreou os looks que passam os limites em 2019. Modelos andando na passarela foram engolidas por esferas gigantes de látex, que poderiam ser auto-esvaziadas por uma simples onda, permitindo que o usuário libere a pressão do ar e mergulhe do topo do balão sempre que quiser. Cada roupa foi criada com cerca de 5 metros de borracha natural, e Fredrik confessou que houve muita tentativa e erro para garantir que elas estivessem prontas para a passarela. Parecer com um ovo alienígena é realmente um jeito de impressionar os seus amigos, mas se você tem medo de estourar balões, talvez essas roupas não convencionais não sejam para você. Fredrik não é o único a experimentar a moda inflável. Dê uma olhada nessas calças ultrajantes que foram criadas pelo designer de moda masculina, Hari Krishnan, da London College of Fashion, em fevereiro de 2020. Para transformar a sua visão maluca em realidade, ele costurou até 30 painéis de látex coloridos individuais, que podem inflar para dobrar a largura do usuário, bombeando as calças de palhaço com ar através de uma válvula de 7 mm na parte inferior. Para a metade superior dos looks, ele escolheu jaquetas sutis e de corte fino, que equilibrariam as calças volumosas. Quem sabe o que vem a seguir? Se você for como eu, é provável que seus pais lhe disseram várias vezes para não brincar com sua comida, mas tente dizer isso para esses carinhas.
Ok, tecnicamente eles estão realmente tocando com a comida. A Orquestra Vegetal é um grupo musical único que toca instrumentos feitos inteiramente de vegetais frescos. O grupo foi fundado em 1998, em Viena, Áustria, mas já tocou em locais de música em todo o mundo. De clarinetes de cenoura, a flautas de pimenta e tambores de abóbora, os membros compram vegetais comuns em mercados de agricultores locais, antes de esculpi-los em instrumentos orgânicos refinados, que se unem para criar uma paisagem sonora diferente de qualquer outra. É claro que cada concerto requer uma gama totalmente nova de instrumentos, e isso significa um monte de sobras. Mas a Orquestra Vegetal apresentou uma solução inteligente. Depois do show, eles preparam uma sopa nutritiva, usando os seus vegetais descartados para o público se deliciar. Toda aquela babinha deve ser um bom tempero. Olha só essas paredes. Podem parecer estranhas, mas tem uma razão legítima para o design estranho. São conhecidas como paredes Crinkle Crankle, e se quiser ver uma pessoalmente, é provável que tenha que pegar um voo para a Inglaterra primeiro, onde cerca de 75 delas ainda estão principalmente em Suffolk. Veja, em 1600, antes das estufas de vidro existirem, essas paredes serpentinas eram na verdade uma ótima maneira de ajudar as plantas a crescer. Foram apelidadas de paredes de frutas, e os agricultores britânicos construíam suas configurações onduladas ou em zigue-zague, ao redor de frutas e vegetais mediterrâneos, onde armazenavam o calor do sol e o liberavam à noite. Essa inteligente técnica criaria um microclima, que poderia aumentar a temperatura em mais de 10 graus. Apesar de sua forma sinuosa, esse tipo de parede também economiza no uso de tijolos, porque pode ser feito com apenas um tijolo de espessura, enquanto uma parede reta construída dessa maneira quase definitivamente tomba. Deve ser uma coisa boa que eles não sejam mais tão populares. Parece ser o pior pesadelo de um cortador de grama. Não é nenhum segredo que o corpo humano é uma máquina incrível e bem lubrificada, mas é fácil se esquecer das muitas funções que realiza todos os dias. Por exemplo, o processo de cura. Você já parou para pensar como é legal que nossa pele possa literalmente se regenerar? Claro, tudo acontece muito lentamente, mas confira esse time-lapse de cicatrização de uma ferida e você vai ver como a pele parece magicamente se unir de novo. Essa filmagem incrível foi capturada por Colo Timelapse, que dedicou um mês inteiro para registrar a transformação de 33 dias, tirando uma foto a cada 4 horas, precisamente 6 vezes por dia. Os cortes foram criados usando uma superfície de pedra áspera, que causaria danos máximos à superfície. Agora, isso é o que eu chamo de dedicação. Uma vez que uma crosta se forma, o corpo repara os vasos sanguíneos quebrados e novos tecidos começam a crescer. Os glóbulos vermelhos ajudam a criar colágeno, que são fibras brancas resistentes, que formam a base para o novo tecido de granulação, que é substituído pela pele nova, que se transforma por cima. À medida que a ferida cicatriza, as bordas puxam para dentro, até que a parte do corpo ferida fique como nova. É provável que algumas das partes mais incríveis do nosso corpo são aquelas que nunca veremos, porque estão do lado de dentro. Ora essas. Felizmente, existem muitos cientistas inteligentes por aí que podem nos dar uma visão do que acontece nos bastidores, como esse vídeo de um neurônio morrendo. Caso você não saiba, os neurônios são as unidades fundamentais do cérebro e do sistema nervoso, responsáveis por receber informações sensoriais do mundo externo, enviar comandos motores para nossos músculos e transformar e retransmitir os sinais elétricos em cada etapa intermediária. Basicamente, eles são muito importantes. Os neurônios podem ser as células vivas mais duradouras do corpo, mas também são incrivelmente delicadas. Ao contrário de outras células, os neurônios não se renovam ou se dividem, e algo tão simples como uma pancada na cabeça ou uma falha no suprimento de sangue pode fazer com que morram. Assim como certas doenças do cérebro, como Parkinson, Alzheimer e Huntington. O corpo também contém células especiais, chamadas macrófagos, que vêm e comem o neurônio moribundo para limpar os detritos. Assustador e eficiente. Quando eu disse que você veria coisas pela primeira vez na vida, não estava mentindo. Na verdade, ninguém na Terra colocou os olhos nisso por centenas de milhares de anos, até outubro de 2019. Mas o que exatamente você está vendo aqui? Um close de um bolo fosco, talvez? Não exatamente. Essa é realmente uma misteriosa piscina intocada, encontrada nas entranhas da Terra. Foi descoberta pela primeira vez em uma expedição em passagens de cavernas virgens, a 700 pés de profundidade, no Parque Nacional Carlsbad Caverns, no Novo México. E acredita-se que nunca antes tenha sido vista por humanos. O local foi apelidado de totalmente intocado pelos pesquisadores, que especulam que as colônias bacterianas ao redor da borda da piscina evoluíram inteiramente sem a presença humana. Apesar da perspectiva confusa da foto, a piscina aparentemente tem 30 centímetros de largura, 60 de comprimento e vários centímetros de profundidade. O geocientista Max Wishak sugere que a fonte da água cristalina deve ter começado como chuva, que se infiltrou no calcário sobrejacente e depois escorreu pelas paredes da caverna para a piscina. O grafite às vezes tem uma má reputação,
mas há muitos artistas de rua criativos por aí, que podem iluminar até os dias mais sombrios com suas obras de arte imaginativas. Se você tiver a sorte de encontrar um desses carinhas adoráveis na rua, você tem um homem para agradecer. David Zinn. Usando os giz de pavimento, ele transforma até mesmo as trilhas mais mundanas em cenas fantásticas de total capricho. Cada um de seus desenhos é improvisado no local, e seus personagens coloridos apareceram nas calçadas de todo o mundo, de Manhattan à Suécia e Taiwan. Claro que usar giz significa que a arte de Zinn vai embora com a chuva, mas ele não se importa. Para esse artista autodidata, a expressão é a única coisa que importa. Ele disse até que começou a fazer arte de rua, pois não conseguiu fazer arte em nenhum outro lugar. Bom, ainda bem que ele fez, pois seu trabalho agora é instantaneamente reconhecível onde quer que apareça. Existem algumas coisas no mundo que parecem desafiar todas as explicações, e aposto que tropeçar nisso em seu parque local seria o suficiente para deixá-lo totalmente confuso. Essa chama de verde e branco brilhante pode parecer algo que apenas um feiticeiro experiente poderia conjurar, mas a realidade não é tão fantástica. A cena inusitada foi filmada em maio de 2020 por Juan Carlos Gil Lopes, de 44 anos, enquanto passeava com sua filha de 8 anos em um parque chamado Parque del Sica 2, em Cala Roja, município de La Rioja, norte da Espanha. Apesar da especulação online sobre se a filmagem foi de alguma forma adulterada, o que você está vendo é na verdade um incêndio controlado, destinado a limpar o parque de pólen fofo das árvores nativas de álamo. As sementes das árvores femininas revestiram o parque com uma camada branca como neve, que é muito inflamável e pode contribuir para incêndios florestais. Para eliminar esse problema e limpar o parque, um incêndio controlado foi iniciado, porque a penugem é densamente revestida e arejada o suficiente para queimar sem danificar a grama embaixo. Esse vídeo mostra como as chamas são capazes de se mover através do manto branco de uma só vez, revelando o exuberante gramado verde abaixo como mágica. Quando se trata de viajar por um tempo, a maioria das pessoas escolheria o lugar mais quente do mapa. Mas a praia e o pôr do sol não são para todos. E se você prefere as férias no lado frio, eu tenho o lugar perfeito para você. O Festival Internacional de Neve e Gelo de Harbin, na China. Este evento único acontece uma vez por ano e atrai cerca de 10 a 15 milhões de visitantes em todo o mundo, que mal podem esperar para vislumbrar as incríveis esculturas de neve e gelo em exibição. É a maior exposição desse tipo no mundo, abrangendo mais de 600 mil metros quadrados. A parte mais incrível tem que ser o Reino de Gelo, que é uma cidade inteira construída de gelo, que foi cortada por 10 mil trabalhadores e iluminada com cores incríveis. As esculturas de gelo mais altas atingem cerca de 46 metros de altura, e o festival só cresce em tamanho e ambição a cada ano. Então, não há como dizer o que os escultores vão sonhar a seguir. Uma coisa é certa, esse é um evento que vale a pena levar o seu casaco de inverno. De todas as criaturas estranhas e maravilhosas que vivem abaixo das ondas, os polvos devem ser algumas das mais estranhas. Existem cerca de 300 espécies de polvos que podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo, e cada um tem suas peculiaridades únicas. Mas este habitante do oceano realmente leva o prêmio com sua capacidade de se tornar um transformador aquático. Este exibido de 8 tentáculos foi encontrado dançando a uma profundidade de cerca de 1.600 metros, perto da ilha de Southwest Baker, no Monumento Nacional da Marina, das Ilhas Remotas do Pacífico, em setembro de 2019. Pesquisadores a bordo do navio de pesquisa EV Nautilus tiveram a sorte de vislumbrar a criatura ondulando como uma tenda de circo ao vento. Embora a espécie exata desse polvo seja desconhecida, acredita-se que faça parte da família Cirrhoteuthidae, que costuma flutuar perto do fundo do mar, a profundidades superiores a 2.000 metros, onde a luz não consegue penetrar nas águas frias. Por conta de seu habitat de difícil acesso, um vislumbre de perto como esse é super raro. Os pesquisadores acreditam que o polvo estava tentando intimidá-los, fazendo-se parecer o maior possível. Mas, se você me perguntar, isso deixa ele ainda mais adorável. Se você não foi saciado por esse vídeo, então você pode conferir um dos episódios anteriores da série. É só você dar um play na playlist. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima.